Uma das coisas mais simples de se verificar no automóvel é o nível de óleo do motor. Para isso tem uma vareta, muita gente já sabe como é, puxa, limpa e tal, mas tem dois detalhes. Muita gente se esquece de que o carro tem que estar absolutamente no plano. Se você chega com o motor funcionando, desliga e imediatamente vai na vareta, você não esperou o óleo correr pelas laterais do motor e chegar lá no cárter. Isso demora uns minutinhos. Se você não quiser esperar, tem uma outra solução. De manhã, antes de você sair com o carro, antes de você ligar o motor, você vai e puxa a vareta, porque o óleo teve a noite inteira para correr para o cárter. Vamos então ver na vareta como é que se faz. Primeiro, tira a vareta, limpa a vareta, que aqui na ponta é que ela vai mostrar, volta a vareta para o lugar, até o fundo, puxa a vareta de volta para ver se o óleo está no máximo ou no mínimo. Entre o máximo e o mínimo, está tudo bem. Se estiver chegando perto do mínimo, cabe meio litro de óleo. Se estiver um pouco abaixo do mínimo, cabe 1 litro de óleo. Essa é a recomendação, essa é a dica. Volta-se a vareta para o lugar. Certo? Não. Errado. Porque eu passei uma estopa na vareta e não se passa jamais nada que solte fiapos na vareta. O que se passa é um pano limpo ou esses tipo papel toalha. Assim é que se limpa a vareta. E qual é o problema de soltar os fiapos? Esses fiapinhos vão se juntando e corremos o risco de prejudicar a lubrificação do motor, porque os fiapos se juntam todos, por exemplo, num dos canais de lubrificação. Não se deve colocar aditivo no óleo do motor, porque ele já vem aditivado de fábrica. É o mesmo que você abastecer o seu tanque com gasolina aditivada e colocar mais aditivo. Para quê? E o que é pior, no caso do óleo do motor, você pode colocar mais um aditivo que não conversa com o que já estava lá, provocar uma reação química e até prejudicar o seu motor. Mas tem um produto para se colocar no óleo do motor, muito badalado, que é muito bom de marketing, que é americano, está sendo vendido aqui e se chama Militec. Apesar de se colocar no óleo, eles dizem que não é um aditivo, que eles usam o óleo apenas para chegar nas partes desgastadas e reformá-las, recuperá-las. Pode ser verdade, pode não ser. Não existem testes efetivos. Na verdade, ele é vendido para todo lado, em casa de peça, oficina, até concessionária tem Militec. Tem uma oficina muito conhecida aqui no Brasil, que usa muito a internet. A oficina é de boa qualidade, presta bons serviços e ela anuncia o Militec e defende o Militec. Mas ela é suspeita, porque ela vende o Militec. Ela não vai criticar aquilo que ela vende. Ela fez inclusive um teste com o Honda e andou quase 20 km só com o Militec, sem óleo no motor, e não teve problema nesses quase 20 km. Mas isso não quer dizer nada, porque tem um inglês doidão que pegou 3 carros, na hora de serem sucateados, pegou os 3 carros, tirou o óleo todo do motor, tirou todo o líquido do radiador, colocou Coca-Cola, botou o acelerador no máximo nos 3 motores para ver quanto tempo eles aguentavam. Pois um deles, o Honda, foi que aguentou mais. Chegou a 7 minutos acelerado no talo, sem água, sem óleo, sem nada. Então essa história de dar uma voltinha de 20 km, eu consultei um engenheiro da Petronas e falei, como é essa história do carro andar sem óleo quase 20 km? O engenheiro me falou,
praticamente todos os carros com qualquer óleo que você tire, fica um filme que protege os casquilhos, os pistões, ele é capaz de rodar mesmo alguns quilômetros sem óleo. Mas e os testes científicos feitos com esse Militech? A fábrica desse produto diz que foram testados e aprovados pela Marinha norte-americana. Foram mesmo, em 1989. Só que 4 anos depois, em 1994, a Marinha decidiu fazer testes mais completos e rigorosos. Dos 11, o Militech foi reprovado em 9 deles. E qual o principal problema do Militech? Ele diz que não tem, mas tem cloro na sua composição. E o cloro forma cloreto ácido. Cloreto ácido vai prejudicar rolamentos e outros componentes metálicos do motor. Muita gente testa o Militech e até tem alguns bons resultados a curto prazo. Mas o uso contínuo não vai ter outra solução. O cloreto ácido vai afetar os componentes metálicos. Além dos testes da Marinha norte-americana que reprovaram o Militech, acabou de sair um laudo da ANP, Agência Nacional de Petróleo, condenando o Militech porque não coloca o cloro na sua composição também, e o teste revelou a formação do cloreto ácido no Militech, que mais dia, menos dia, vai prejudicar o motor. Então, se vocês quiserem usar o Militech, usem. Eu não usaria jamais nos meus motores. Tem uma luz de alerta no painel que engana quase todo mundo. Qual é? É a luz da bateria, porque o nome já está errado. A luz da bateria não está indicando que a bateria está com problema. Até porque, vamos e convenhamos, se a bateria do seu carro arriou, como é que vai acender a luz se não tem bateria para acender nada? Na verdade, quando acende a luz da bateria, é um alerta de um problema no circuito elétrico. Não é que a bateria está ruim, ela vai ficar. Por quê? Porque ela não está sendo recarregada pelo alternador. Essa é a função da luz da bateria. Está te indicando, olha, o alternador não está jogando corrente de volta para a bateria. Daqui a pouco você vai ficar na mão, a bateria vai arriar. Aí você pensa, ok, acendeu a luz da bateria, mas eu tenho bateria, não vou usar farol de dia, eu posso ainda rodar alguma coisa até chegar na oficina. Muito cuidado, porque se acende a luz da bateria e você não toma providências imediatas, seu motor pode ferver. Aí você fala, o quê? O que tem o motor ferver a ver com luz de bateria? Sabe por quê? A maioria dos automóveis tem a correia que aciona o alternador também acoplada à bomba d'água. Então, se partiu a correia do alternador, acende a luz da bateria, porque o alternador parou de funcionar, ele não está sendo acionado pela correia. Mas essa correia pode também estar acionando a bomba d'água. E se a bomba d'água parar de funcionar, você não vai ter mais a refrigeração do motor, porque a água vai ficar parada, quietinha dentro dele. Entendeu? Porque o perigo dessa luz da bateria acender e você não toma providência, o motor ferve, pode até fundir, e por causa de uma correia que não custa quase nada, você ter um preju no saldo bancário de todo tamanho. Outro dia um motorista discutia comigo e tentava me convencer de que esse prazo para troca do óleo do motor é uma picaretagem das fábricas, elas fazem isso para faturar mais, para te obrigar a trocar o óleo que ainda estava em perfeito estado. Não é bem assim. Não importa se o carro rodou 1.000 ou 2.000 quilômetros, mas vencer os 12 meses tem mesmo que trocar o óleo. Fala, mas por que se o carro rodou tão pouco tempo? Porque os aditivos expiram. O óleo é feito de muitos aditivos e eles têm prazo de validade, igual o remédio na sua gaveta. E tanto isso é verdade, que o óleo do motor expira
O do câmbio manual tá lá quietinho e fica, em geral, a vida inteira. Mas por que que o óleo do câmbio não tem que ser substituído do câmbio manual? Exatamente porque ele não sofre os problemas do motor. O óleo do motor recebe gases da combustão a centenas de graus centígrados. Eles recebem não só pela temperatura elevada é um problema, mas como esses próprios gases interferem no óleo, contaminam o óleo. Não importa se você só andou 500 ou 1.000 quilômetros, 12 meses que o óleo está lá no motor, está na hora de substituí-lo. E não brinca com isso não, porque óleo lubrificante é essencial para uma vida longa do motor. Consumo de carro é complicado, né? Mas tem muitos macetes que ninguém conhece. E não são poucos os donos de carros que se queixam do consumo. É maior do que o que está na etiqueta do Inmetro, do que está no manual e até de outros carros iguais ao meu. Muitos até esclarecem que o carro não foi comprado 0 quilômetro, mas com baixa quilometragem e conhecendo o seu histórico de boa manutenção, pois era ou de um amigo, parente, vizinho, que fizeram de tudo, mas o consumo não baixa. Para começo de conversa, a oficina em geral não resolve e a história é quase sempre a mesma. O carro já foi levado a 2 ou 3 delas. Foram trocadas velas, cabos, bobina, feita a tal limpeza de bicos injetores e corpo da borboleta. Regularam as válvulas, trocaram os filtros e sensores. Alguns motoristas que entendem um pouquinho mais chegam a pedir para conferir se o freio não estaria travando alguma roda e aumentando o consumo. Pediram até para verificar a compressão dos cilindros, para ter certeza de que não há um problema mais grave no motor. Nada. O consumo não se altera. Além da oficina, dizem alguns motoristas, eu sou super cuidadoso e eu sigo todas as recomendações do manual, dos técnicos, até da imprensa especializada, como a gente, e já diminui o peso do pé direito. Não estico muitas marchas, mantenho a rotação ideal, cambiando na hora certa. Eu calibro os pneus toda semana. Eu mando alinhar a direção conforme as recomendações do manual. Para evitar abastecer com combustível adulterado, eu uso sempre o mesmo posto de confiança e nada de reduzir o consumo. Então aqui vão algumas dicas. Se nem as oficinas, nem todos os cuidados ao volante resolveram, existem outros fatores que prejudicam o consumo e que poderiam ser chamados de, digamos, vícios ocultos. O que é isso? São, por exemplo, válvula termostática. Tem mecânico que não sossega enquanto não a joga no lixo. Se ela foi para o lixo, o carro realmente sai da oficina sem o tal do superaquecimento. Em compensação, o motor passa a trabalhar abaixo da temperatura ideal, que provoca, sabe o quê? Aumento de consumo e de emissões. E se ela foi retirada do motor do seu carro? Você nunca vai ter o consumo oficial. 2. O chip. É simples e barato trocar o chip, uma pecinha da central eletrônica. E alguns mecânicos oferecem vários atrativos. Eu posso trocar um chip que aumenta a potência ou o torque, mas a mágica não sai de graça. E quem paga a conta? O consumo de combustível. 3. Catalisador. Você ou o dono anterior do carro nem imaginava, mas alguma oficina desonesta pode ter cobrado pela substituição do catalisador e ainda por cima colocado só um pedaço de cano no lugar. E ainda vende o usado por uma boa grana no mercado, porque ele contém metais nobres e valiosos. E para apagar a lambança, desliga no painel a luz de alerta para algum problema no catalisador, que nem tem, né? O problema é que o motor perde eficiência e sobe o consumo.
Mass Air Flow Sensor. Sabe o que é isso? Em inglês, sensor do fluxo de massa de ar. Fica junto do filtro de ar e indica a massa de ar que flui para o motor. A central eletrônica, a partir dessa informação, ajusta o volume de combustível para se manter constantemente a relação ideal, estequiométrica, entre ar e combustível. Se esse sensor pifa, pode haver um excesso de combustível injetado, mas poucos se lembram de conferir esse sensor. Quinto, pneu verde. Apesar do nome é preto mesmo, verde é porque a função dele é ser ecológico, por reduzir o atrito do pneu com asfalto. Aí exige menos potência do motor e, consequentemente, reduz o consumo de combustível. Mas o pneu verde custa mais que os outros e há quem o substitua pelos normais no momento da troca. Ora, o consumo oficial do carro é medido com esses pneus verdes e ele então jamais será obtido se eles foram substituídos pelos normais. E também, vai que o carro teve suas rodas e pneus substituídos por outros maiores e o novo diâmetro total roda mais pneu for superior, aí ocorrem diversas distorções. Uma delas no odômetro que marca a quilometragem. Porque se o diâmetro roda e pneu for maior, a distância percorrida será maior que aquela indicada no odômetro. Vamos que ele tenha marcado 10 km, mas o carro andou 11, por exemplo. Então, se as contas de consumo forem feitas a partir da distância indicada no painel, no odômetro, elas não conferem. Como o carro rodou mais que o registrado, o consumo real é menor que o obtido pelas contas do dono do carro. Em resumo, o dono do carro fez o possível, a oficina também, e até esses vícios chamados ocultos foram verificados. E nem assim o consumo se reduziu. O problema ainda pode ser de fatores externos, fora do alcance da fábrica, da oficina e do dono, ou seja, insolúveis. Isso pode acontecer? Claro que sim. Vamos começar pela altitude? Você sabia que quanto mais alto o morro, maior o consumo, porque o ar é mais rarefeito? Exceto carros com motor turbinado, onde isso não influi, todos os demais sofrem com altitude. O motor perde cerca de 1% de potência a cada 100 metros. Isso significa que a diferença do consumo de um carro que está rodando na praia, no litoral, ou numa montanha com altitude de 1.000 metros, chega a nada desprezíveis 10% de aumento do consumo. A que altitude você está? Segundo insolúvel, a topografia. Uma coisa é rodar numa cidade plana como Brasília, por exemplo. Outra é enfrentar constantes subidas e ladeiras íngremes. E está muito enganado quem acha que o que se gasta de combustível a mais na subida vai ser compensado pela redução na descida. Lê do engano. Então, por falar isso, onde você mora? Finalmente, os obstáculos. Essas malditas lombadas ou quebra-molas, quase todas criminosamente fora das especificações, que obrigam o motorista a quase parar o carro, julgar uma segunda ou primeira e arrancar de novo. Alguém acha que isso não interfere no consumo? Interfere e muito. Estamos conversados? Pois é, você tem certeza do que fazer para chegar em casa? Eu estou falando dos cuidados com o automóvel, porque você chega e desliga a chave e pronto, estamos conversados? Espera aí, e o ar-condicionado? Você lembrou de 3, 4, 5 minutos antes de chegar e estacionar, de desligar o compressor, deixar só o ventilador? Porque tem aquela condensação que forma as gotinhas, gotículas de água na saída do ar. Então, se você desliga o compressor, o ar frio, deixa só na ventilação, você seca essas gotinhas que são as responsáveis por bactérias, fungos, ácaros, tudo aquilo que faz mal
para a sua saúde. Então, lembra, alguns minutinhos antes de chegar em casa, desliga o compressor do ar. Chegou em casa, desligou a chave, lembrou de puxar com força o freio de mão? Puxar com força por quê? Porque se você puxa devagarzinho, ele vai parar o carro, digamos, numa descida. Mas depois que as peças, os componentes do freio perderem a temperatura, porque elas antes estavam dilatadas, aí elas voltam para as dimensões originais e o freio não segura mais o carro. Por isso, muita gente puxa o freio, para numa descida e sai, e daí a pouco o carro vai embora sozinho, porque não puxou com força o freio. E o sistema de engrenar o câmbio, você primeiro engrena e depois puxa o freio? O carro você tem que prender no freio de mão, principalmente no câmbio automático. Depois que você puxou o freio, segurou o carro, aí você leva a alavanca para o parking. No carro manual, depois que você puxa o freio, você põe o carro em primeira ou em ré, a seu critério. Esses são os cuidados a tomar quando você chega com o carro em casa ou vai estacionar numa outra vaga qualquer. O motorista brasileiro é um dos que mais enfrentam obstáculos nas ruas e nas estradas do mundo, porque de repente ele vê lá uma lombada, um quebra-molas, esses malditos quebra-molas chamados ondulações transversais pelo CONTRAN. Só que o CONTRAN chama de ondulação transversal, estabelece todos os limites de comprimento, de largura, principalmente de altura, e as próprias autoridades de trânsito, federais, municipais, estaduais, não respeitam, infringem a lei, fazem com altura muito maior do que é prevista pelo CONTRAN. E se não é a lombada, o motorista se depara com o que eram buracos no asfalto, mas viraram crateras asfálticas. Como é difícil evitá-las, até porque as lombadas muitas vezes nem tem sinalização, você vem um pouco mais rápido, tem que frear antes de chegar na lombada, então você tem que frear mesmo para reduzir o máximo possível a velocidade, mas não passe por ela freando, tire o pé do freio antes, porque se você passar freando, o carro vai estar abaixado e vai quebrar ainda mais do que se você tirar o pé do freio, o carro levantar um pouco à frente. Em relação aos buracos de estrada, se você vê um buraco e não tem mais jeito de desviar, freie para valer até chegar no buraco. Chegou nele, tira o pé do freio para que a roda não passe travada por ele, para que a roda passe rodando, para diminuir o impacto e as consequências nos componentes inferiores do automóvel. A decisão da Ford de fechar suas fábricas no Brasil e se tornar uma simples importadora foi motivada pela perda de incentivos fiscais na fábrica de Camaçari, na Bahia. Ou foi a gota d'água? O plano de subsídios se encerrou em dezembro. O governo decidiu renová-los a partir de janeiro deste mês, mas cortou-os pela metade. A Ford não concordou, pois dependia dessas benesses para viabilizar suas operações. Então, para não se comprometer com as contrapartidas exigidas pelo governo, preferiu encerrar imediatamente a fabricação e partiu para a importação de SUVs, comerciais e picapes. A fábrica de Camaçari sempre viveu de incentivos desde que nasceu, porque no início trocou o Rio Grande do Sul, onde não obteve as benesses pleiteadas, pela Bahia em 2001, graças aos incentivos prometidos pelo governo local. Anos depois, em 2007, deu um golpe de mestre ao comprar a fábrica cearense do Jeep Troller, exclusivamente para gozar também em Camaçari dos subsídios concedidos pelo governo federal. Bilhões de reais sangrados dos cofres públicos até o mês passado. Sindicatos, políticos, jornalistas, entidades de classe não perderam a chance de criticar o governo federal, acusando de nada a fazer para manter as fábricas da Ford. A culpa não é de nenhum governo, estadual ou federal, mas dela mesmo.
Claro que a economia brasileira sofre pela incompetência governamental, pelo Estado inchado, pelo custo Brasil, por não ter combatido adequadamente o Covid-19. Mas subsidiar a empresa não está entre as suas obrigações. A Ford era deficitária há anos no Brasil. Seu grande ralo era a fábrica de São Bernardo do Campo, onde fazia os caminhões e o Fiesta, desativada no ano passado. A de Camaçari, onde faz EcoSport e K, se tornaria também um sumidouro de dólares sem os incentivos integrais do governo. A Ford, em seu comunicado, culpou a pandemia que, aspas, amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução de vendas, resultando em anos de perdas significativas, fecha aspas. Porém, capacidade ociosa e redução de vendas não atinge apenas a Ford. E não se tem notícia de outras fábricas preparando as malas. Praticamente todas as marcas instaladas no Brasil caminham com as próprias pernas e estão, com certeza, muito felizes com a fatia do bolo que vão abocanhar com a decisão da Ford. Quem goza hoje de incentivos fiscais? Tem 2 plantas instaladas em Goiás, aliás, as únicas que pertencem a grupos nacionais, a Caoa em Anápolis e a Mitsubishi em Catalão. Segundo, marcas premium que implantaram fábricas no Brasil a partir do Plano Inovar Alto, anunciado por dona Dilma Rousseff em 2012, que não estão muito felizes no mercado que, se já é difícil para todas, pior ainda para os carros de luxo. A Mercedes, depois do fracasso em Juiz de Fora com o Classe A, ainda investiu novamente, mas acabou também fechando sua fábrica em Iracemápolis, São Paulo, no mês passado. A Audi ameaça não investir mais por aqui se o governo não acertar os quase 200 milhões de reais que lhe deve de créditos gerados no tal Plano Inovar Alto. A Jaguar Land Rover fez um discreto investimento no interior do Rio, em Itatiaia. Mas a única que não se queixa é a BMW, que vai tocando sua fábrica em Araquari, Santa Catarina, e liderando o mercado de automóveis premium. Outra que continua no Nordeste gozando de subsídios federais é a Fiat. Mais esperta que a Ford, pois, além de uma nova fábrica, criou uma nova marca, a Jeep. Por que mais inteligente? Porque enquanto a Ford produzia carros baratos, K e EcoSport, em Camaçari, os italianos implantaram em Goiânia, no Pernambuco, uma linha de veículos de muito maior valor agregado, auferindo, portanto, um volume maior de subsídios. Mas neste panorama tem também as que ajustam suas operações, como a Toyota, que tende a encerrar sua fábrica de São Bernardo do Campo, que hoje só produz componentes, e analisa se vale a pena permanecer em Dayatuba ou concentrar todas as suas operações em Sorocaba. Ou seja, ao invés de ir embora, torna a sua operação mais eficiente. Agora, comprou briga, com o governo ao tornar público seu descontentamento com os incentivos que, claro, distorcem as regras do jogo. Porém, quem tem competência, que se estabeleça. Bastou a chinesa Chery ganhar a gestão competente do grupo Caoa para acelerar suas operações, além de mais uma da China na mira do mesmo grupo. E existem outras chinesas sensíveis ao nada desprezível mercado que, mesmo debilitado, venderá 2.500.000 carros este ano. Uma soma de fatores resultou na decisão da Ford de fechar suas fábricas no Brasil. A demora em tomar atitudes para adequar seu modelo de negócio, envelhecido e incapaz de viabilizar suas operações sem incentivos governamentais. Não ter se aproveitado inteligentemente, como a Fiat, o Jeep, dos subsídios fiscais do governo federal no Nordeste. A decisão da matriz em Detroit de cortar sedãs, hatches e peruas de seu portfólio em todo o mundo manterá apenas SUVs, picapes, comerciais, elétricos e o Mustang. Ter que eliminar, diante da política global da marca, a produção de modelos de maior volume, como o K ou Fiesta,
o que inviabiliza sua operação industrial no Brasil. É claro que foi uma decisão radical da Ford, mas nenhuma grande surpresa para quem já vinha acompanhando os seus passos nos últimos tempos. Esse ponto final de suas operações fabris era mais que esperado. Você, a princípio, pode até achar engraçado a dica que eu vou dar aqui neste vídeo, mas não tem nada de engraçado. Eu vou te explicar como é que você faz para ligar o motor do seu automóvel. Você vai falar, o Boris endoidou, né? Ligar o motor, eu ponho a chave, viro e pronto. Se põe a chave, vira e liga. Mas presta atenção em alguns cuidados que você tem que tomar. Porque quando você vira a chave, antes de acionar o arranque, veja se todas as luzes de alerta estão funcionando. Porque se alguma tiver queimada e não acende, você vê que fica ali a marquinha dela sem acender, leve logo para a autoelétrica, para a concessionária, para o seu mecânico de confiança, porque se der um defeito naquele sistema, a luz está queimada ou com mau contato, e aí? Você fica sem saber. Primeiro, repare se acenderam as luzes de alerta. Depois você vira o arranque. Quando você vira o arranque, você tomou cuidado de apertar o pedal da embreagem, se o seu carro for manual. Por que apertar a embreagem? O carro já está de ponto morto? Sim, mas mesmo de ponto morto, o motor é obrigado a virar alguns componentes da caixa de marchas. Então, se você aperta a embreagem, você desliga o motor da caixa. Em terceiro lugar, quando você liga o carro de manhã, depois que passou a noite toda parado e o óleo todo escorreu para o cárter, você já vai ligando e já vai acelerando, né? Já reparou que falta óleo nas partes superiores do motor? Elas não são lubrificadas? Você tem que esperar 20, 30 segundos pelo menos, antes de acelerar. Finalmente, aquela história de esquentar motor é do passado. Aqueles 20, 30 segundos que você demorou para acelerar, esperando o óleo chegar lá em cima, já foram também suficientes para esquentar um pouquinho o motor. Não precisa de mais do que isso, porque ele tem um sistema automático que compensa a temperatura baixa até que tudo se normalize. Não tem nada mais simples no automóvel do que abaixar o capô, mas muita gente, vou dizer para vocês, a maioria faz errado. Mas como é que fecha errado o capô? Fecha errado porque ninguém explica a maneira correta. Quando você fez seu curso na autoescola, ninguém explicou, na oficina mecânica ninguém explica, na concessionária quando te entrega um carro novo ou na loja quando te entrega o carro usado, ninguém explica que não é para você abaixar o capô com todo cuidado e depois forçar. Porque essa parte do capô não tem resistência, ela não é estruturada, porque ela não é submetida a esforço nenhum, a não ser que você feche ele errado. Então, pode reparar a quantidade de capô que tem uns amassadinhos, uma superfície irregular aqui, porque a maneira correta de se fechar qualquer capô é assim, ó. Você chega aqui a uns 20, 30 centímetros e o próprio peso do capô faz ele se fechar, quer ver? É assim.